Olá, sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez a este nosso ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói, para assistirmos mais uma palestra espírita tratando de tema evangélico. E hoje nós teremos conosco o nosso companheiro Luiz Alexandre, que é do CERALB, Centro Espírita Roberto Amaro Lima Barros, aqui de Niterói também, que irá nos falar sobre o tema O Jugo Leve. E para complementar este nosso ambiente preparatório de fraternidade, de aconchego, de acolhimento, nós vamos ler um poema como uma oração inicial que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Alberto de Oliveira e está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Este poeta, ele desencarnou em Niterói em 1937 e ele foi um dos membros fundadores da nossa Academia Brasileira de Letras. E o tema deste poema é Jesus. Quanta vez neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto, desgraçado viajor, rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Muita paz para vocês. Jesus esteja nos nossos corações. Que a gente consiga, nesse momento que todos nós estamos vivendo aqui na Terra, desse momento de aprendizado, passar um pouco de consolo para cada um dos nossos irmãos que porventura venham assistir essa live, uma gravação que está sendo feita nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre o jugo leve, o Cristo Consolador, o Consolador prometido por Jesus, mas a gente vai focar mais no jugo leve. Então vamos ver o que é jugo. Jugo é uma peça feita de madeira, né, que é utilizada para unir dois bois. Isso olhando lá no dicionário. Para que andem no mesmo compasso, ou seja, andem juntos, enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamado, conhecido lá na roça, por canga, né, ou junta de bois. O que é jugo no sentido figurado, né? No sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. Em alguns países que cultuam o islamismo, é claramente observado
o pesado jugo ao qual são submetidas as mulheres, né? O escravo vivia sob o jugo do seu senhor. Na época da escravatura, o escravo também vivia sobre o jugo, ou seja, sob a submissão, a obediência, a autoridade do seu senhor. No sentido da Bíblia, né, no sentido religioso, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas e etc. É mais ou menos nesse ponto que nós vamos lidar com o jugo. Jesus, sabendo que nós iríamos passar, né, estávamos aflitos, sobrecarregados, iríamos passar por esses momentos que a gente vive de aprendizado, Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11, 28 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, Jesus nos mostrava que quando estivéssemos aflitos e sobrecarregados, que a gente tomasse com ele, procurasse ele e dividisse com ele o jugo, das aflições. Mas ele colocou: e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós vamos raciocinar em cima desse texto do Evangelho de São Mateus. Vinde a mim. Jesus estava colocando assim, sem imposição. Olha, ele não mandou que todo mundo fosse direto a ele. Vinde a mim sem imposição. Ele fez um convite para a gente. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, nesse convite, ele diz que a gente deveria aprender com ele. Ou seja, ele já sabia que nós não temos esse conhecimento, que temos que adquirir a brandura e a humildade. A gente não pode esquecer que nós estamos ouvindo as palavras do Cristo, de Jesus, o nosso governador do planeta. Há mais de 10.000 anos atrás, ele já era um Cristo, ele já era um Espírito puro. Ele já era um Espírito crístico, ele já era um dos eleitos do Pai. E nós estamos aí em aprendizado. E precisou de que o Mestre Jesus viesse na Terra para nos ensinar esse jugo leve e suave, que a gente quase sempre não aprendeu. Mas Jesus não prometeu nos isentar da dor. Muita gente, quando está nesses momentos, acha que está sob os momentos de aflições, acha que simplesmente procurar o Mestre vai ficar livre da dor. Não é assim que a coisa acontece. Tem uma palestra da Nete Guimarães, que está no YouTube, que vocês botam lá, 50 arrobas com Jesus. É uma palestra em que ela narra um evento que aconteceu na Faculdade de Medicina, assim que ela entrou,
em que uma pessoa fez um desafio lá para 50 arrobas, como é que seria na ciência 50 arrobas com Jesus. Mas nós não vamos entrar nessa... É bem interessante essa palestra, mas nós não vamos entrar nesse pormenor, não. Dor é um sinal fisiológico. Nós vamos tirar algumas coisas do que ela falou. Dor é um sinal fisiológico visando a integridade celular. É um sintoma de doença. A dor é um sintoma que a pessoa está viva, que a pessoa é viável. Por quê? Se a gente tem um comportamento prejudicial, se existe um comportamento prejudicial das nossas células, a dor avisa. Por que ela avisa? Para a gente poder corrigir aquilo que está acontecendo. Existem crianças com síndrome de analgesia congênita que elas não sentem dor. E elas acabam morrendo se elas não tiverem alguém ao seu lado olhando por ela, vigiando por ela. Então, a crianças que têm esse problema, ela pode botar a mão no fogo e se queimar e não sentir dor. Pode tomar choque, pode comer coisas que não devem, que vão fazer mal ao seu organismo, e vai sentir dor e vai morrer. Então, a dor é um aviso. E a gente também pode raciocinar que a dor física ou não, ela não é igual em todas as pessoas. Ninguém sente a dor da mesma forma. Tem gente que sente dor, e fica assim, tranquilo, está sentindo dor, não reclama. Tem outros que sentem dor de qualquer jeito e começam lá a ficar nervoso. Eu hoje tomei a vacina, então a moça começou a brincar, o senhor não vai gritar, não. Aí eu lembrei que tinha um colega meu que, quando via a agulha, só de olhar, ele já começava a gritar de dor. Ficava cheio de medo daquilo que estava lá por vir. E é só uma picadinha. Então, tem pessoas que não têm assim um modo fácil de lidar com a dor. Para ele, a dor é muito grande. Então, nós não podemos julgar a dor do outro. Por isso que Jesus disse que a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, por que ela está passando, qual o seu problema, qual é o jugo que está sobre ele naquele momento. A gente vai partir para um exemplo logo em relação a esse jugo com Jesus. No livro No Mundo Maior, nós temos algumas histórias narradas pelo espírito André Luiz, quando ele está com Calderaro em determinada região na Terra, socorrendo as pessoas. Então, nós vamos narrar aqui a história de Pedro e Camilo. Pedro era um rapaz que foi ajudado por Camilo, que era um comerciante, e Pedro, num determinado momento, chegou lá, cobrou de Camilo, que queria uma parte do dinheiro que ele ajudou Camilo a construir, e Camilo disse que não iria dar, e Pedro vai e assassina Camilo. Fez um tipo de assassinato que não foi descoberto pelos homens. E Pedro foi embora, mudou de cidade, e lá na outra cidade em que ele estava, ele adquiriu bastante dinheiro, trabalhou, casou-se com uma moça muito boa, teve 2 filhos, mas a consciência de Pedro não perdoava jamais.
Então, ele estava sob um jugo das suas próprias ações. Ele estava aflito. E Camilo, que foi assassinado, também estava sob o jugo da ação de Pedro. Se ele, Camilo, tivesse dividido o jugo dele com Jesus, qual seria a sua atitude? A atitude de Camilo seria o perdão. Perdoar é muito difícil para cada um de nós. Então a gente tem que treinar o perdão nas pequenas coisas. Existe um livro que chama O Poder do Perdão, de um médico americano, Fred Luskin. E nesse livro ele fala sobre o perdão e diz que o perdão não tem tamanho. Pode ser o perdão de uma mágoa, pode ser um perdão de uma ofensa pequena, pode ser um perdão até mesmo de alguém que lhe tira a vida. Se você não treinar nas pequenas coisas, você não vai conseguir chegar nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de maior, vamos dizer, maior prova, você não vai conseguir dividir o jugo com o mestre, porque o mestre, ele veio nos ensinar a amar e perdoar em qualquer circunstância. Na hora que ele estava lá no madeiro, né, na cruz, ele perdoa a todos aqueles que estavam ali à sua volta, porque ele sabia que nós não sabíamos o que fazíamos. Então, Camilo, nesse momento, não soube perdoar e começou a perseguir Pedro. Olha o que acontece. Estão jungidos um pelo outro. Estão como dois, vamos dizer assim, dois animais, não vamos dizer que é bois, né? Mas dois animais que estão lá aprisionados pelo sentimento pesado, o sentimento de ódio e o sentimento do remorso. E o que acontece com esses dois para que eles pudessem se desprenderem daquele sofrimento? André Luiz chega e diz assim: vamos socorrê-los. E Calderaro diz para André Luiz: nós dois não vamos conseguir. André Luiz, mas por que não podemos conversar? Não, esse tipo de sofrimento, somente alguém que tenha muito amor exercitado, né? Muito amor, que tenha aprendido a amar e perdoar, é que pode socorrê-los. E fazem uma prece em seguida, como todas as nossas preces não ficam sem respostas, adentra a sala Cipriana. Cipriana chega e conversa com os dois, e eles até a confundem com com Nossa Senhora, com a Mãe Santíssima, e ela diz a eles que não era nada disso. E Cipriana depois explica para André Luiz e para Calderaro que ela passou por muitas dificuldades. E as dificuldades que Cipriana passou, ela conseguiu dividi-la com o Mestre Jesus. Ela aprendeu exercitando aquela dificuldade. Então,
dividir o jugo com o mestre não é ficar livre da dor, livre da prova. É aprender na prova a desenvolver no coração a humildade, o amor e encontrar a paz do reino que o Cristo nos prometeu. E Pedro e Camilo são socorridos por esse Espírito que já sabia amar. Vamos ver um outro caso que eles também estavam analisando de um outro companheiro encarnado, que era Marcelo. Marcelo era um jovem que, em vidas passadas, tinha passado anos de desequilíbrio nas suas ações. Chegou no plano espiritual em situação muito complicada. Foi socorrido, aprendeu e pediu a bênção da reencarnação. Aí nasceu num lar bem estruturado, recebeu carinhos dos pais, mas quando ele chegou com 14 anos, Marcelo começou a apresentar alguns problemas. Começou a ter convulsões. E ele foi socorrido pela espiritualidade. Mas e ele aceitou esse socorro com muito amor. Porque Marcelo, durante toda a sua infância, ele aproveitou aqueles ensinos que os pais o envolviam, os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Então, ele já estava como que preparado para aquele momento. Então, ele conseguiu aproveitar aquele momento e reajustar as qualidades morais que ele havia esquecido, negligenciado nas vidas passadas. Desenvolveu nele a docilidade, a bondade, a obediência, o hábito da oração, serenidade e paciência. Esses são os antídotos necessários que a gente precisa desenvolver em nós para limitar a desarmonia que a gente traz, às vezes, das vidas passadas, ou até mesmo que a gente faz aqui, das ações que a gente toma na vida presente, e reconquistando o próprio equilíbrio. Se a gente olhar o caso de Pedro, se ele, no momento que estivesse caído em si do ato que ele cometeu, e ele tivesse tido uma outra atitude, e passado a se doar mais, a amar mais, a servir mais, a ajudar as outras pessoas, ele teria conseguido resgatar parte daquele crime que ele cometeu. A gente lembra do livro Voltei, quando Frederico Figner está sendo levado junto com por Dr. Bezerra de Menezes para uma determinada localidade no plano espiritual, e junto com ele, naquela mesma caravana, havia um espírito que, naquele momento que eles estavam passando por um determinado local, o espírito deixou aquele momento que ele, as lembranças das coisas erradas que ele tinha feito aqui, né, o remorso, tomar conta do seu pensamento, e na hora que ele está passando naquele local, ele diz: eu não posso ir, eu assassinei uma pessoa.
Mas doutor Bezerra, em seguida, vem em socorro a ele e diz assim: não entre nessa faixa de vibração. Você assassinou, sim, mas olha só o que aconteceu. Você se doou o resto da vida, da sua vida, para socorrer as outras pessoas. Você transformou o remorso em ação, em amor. Ou seja, ele pegou o jugo suave que o mestre ensinou e praticou. Jesus disse para a gente que iria pedir ao Pai, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Jesus sabia que nós não iríamos conseguir aprender aqueles ensinos que ele deu naquele momento. E queríamos levar séculos. Vamos ver o nosso senador Públio Lentulus, que levou séculos. Mas Jesus não abandonou ele naquele momento, não. Jesus apareceu para ele porque nós estávamos vendo ali o senador, o homem orgulhoso. Jesus estava enxergando outra pessoa. Jesus estava enxergando lá na frente Emmanuel. Jesus estava enxergando esse Espírito maravilhoso que nos traz a mensagem do Mestre através do Consolador de uma forma tão explicada, tão sentida, que a gente sente. É como se a gente estivesse vivenciando a presença do Mestre Jesus hoje, há mais de 2000 anos. O Código Penal da Vida Futura, Sofrimentos. No 33º, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, se nós estamos sofrendo, como Camilo, Marcelo... Marcelo passou a infância toda sendo certinho, um bom garoto, e de repente ele começa a sofrer. Então, se ele está sofrendo, porque tem uma causa que a gente às vezes não enxerga nessa vida. Mas se a gente olhar para as vidas passadas, nós vamos enxergar. E se a gente olhar também que se ele hoje for uma boa pessoa, no futuro ele vai ser diferente. Toda imperfeição, assim, no segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo, o próprio efeito, Vamos botar assim, nas consequências naturais inevitáveis. Então, tudo que a gente faz tem o seu efeito. A moléstia pune os excessos. Então, se a gente come demais, nós vamos ter problema de digestão. No caso lá do Camilo e Pedro, Pedro assassinou Camilo, teve remorsos, teve sentimentos, e estava sofrendo o quê? Os efeitos da perseguição de Camilo. E Camilo também estava sofrendo da mesma forma. A moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, se a gente também não toma nenhum tipo de ação, para modificar as nossas dores, a gente vai passar os efeitos mais fortes daquela prova que a gente está sofrendo.
Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Eu convivi com uma pessoa muito boa. Era uma pessoa que ajudava a todos. Criou muitos filhos e ajudava a criar também os sobrinhos. Quem aparecesse na casa dela, ela sempre estava pronta, com um sorriso, a ajudar, a alimentar. Então, sempre foi uma pessoa com muito amor no coração. E era uma pessoa que até depois de muita idade, estava pronta a servir. Saiu quando conheceu a doutrina espírita, saía ela, o esposo e com a outra companheira, uma parente que era médium. A parente recebia as indicações para socorrer as pessoas que estavam ali, e ela botava a mão na massa. Ela pegava as pessoas com ferida nas pernas, ia lá curar, botava lá o remédio, fazia curativo. Então, era uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa de muito amor. Quando chegou no fim da vida, ela teve um câncer. Aí os médicos, quando viram o tipo de câncer que ela tinha, avisou para a família: olha só, ela vai morrer com uma dor muito profunda. Esse tipo de câncer é muito dolorido. Aí todas as pessoas que estavam à volta dela começaram: poxa, mas ela foi tão boa a vida inteira. É uma pessoa muito caridosa, será que ela vai sofrer ainda isso? Aí um dia, os companheiros foram lá no centro espírita, lá, irmão Humberto, lá em Itapiruna, conversando com o espírito irmão José, e o irmão José virou e disse para José Gleber, disse para a pessoa que estava lá perguntando: não vai acontecer isso não. Ah, por quê? Porque ela foi uma pessoa muito boa. Ela foi uma pessoa que se doou para todos. Então, nós já recebemos ordens superiores que nós vamos socorrê-la na hora que a dor aumentar. E como é que vai acontecer isso? Na hora que ela começar a sentir maiores dores, nós vamos convidá-la para ver o mar. E um belo dia, aquela senhora começou a passar mal e pegaram ela, botaram no carro e levaram para o hospital. No meio do caminho, ela virou e disse assim para a filha: fulana, eu estou vendo o mar, fulana. Que coisa linda, né? Emociona a gente. Que coisa linda, fulana. O mar. E naquele momento, desculpa, caiu aqui um controle. E naquele momento em que ela viu o mar, ela foi retirada do corpo. E quando chegou na porta do hospital, ela já tinha desencarnado. Era aquela pessoa que aprendeu, a libertar-se das imperfeições, aproveitou aquela vida para amar como Jesus ensinou. Olha que eu sei que ela teve muitas dificuldades, muitas lutas, muitas dores, perdas de familiares, mas ela seguiu em frente. Então, nós precisamos dividir o jugo das nossas aflições, das nossas dores, com Jesus, para que a gente possa, de alguma forma, anular os males das nossas
das nossas vidas passadas, dos nossos vícios, das nossas atitudes presentes que não são, às vezes, corretas, de acordo com os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa assegurar a felicidade futura. Por isso que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, o BIP, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas, segundo o Espírito de Verdade nos ensina. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, ou seja, no plano espiritual como aqui. Tal é a lei da justiça divina. Nós vimos ali Camilo e Pedro, um encarnado, o outro desencarnado, os dois sofrendo a junção dos seus erros, porque nenhum dos dois conseguiram dividir com Cristo as suas aflições, as suas necessidades. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Na sua última ceia, no último encontro com os apóstolos, Jesus disse: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Antes da crucificação, ele já estava dizendo, ele já estava com a fé no futuro e a confiança na justiça do Pai. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Se nós não tivermos fé no futuro, por que a gente vai perdoar? Só que às vezes a gente desencarna, ou seja, a gente morre, mas não desencarna, e fica no plano espiritual, nesses sofrimentos, nessas aflições. Certa vez um espírito, numa reunião de socorro espiritual, se comunicou e disse: eu não consigo perdoá-lo. Falou para determinado irmão na casa: eu não consigo perdoá-lo. Mas eu vou abandoná-lo. O irmão estava sob uma obsessão muito forte, que inclusive tinha problemas físicos que estavam acontecendo com ele. Eu vou abandoná-lo, porque eu não aguento mais sofrer. Há mais de 500 anos eu não vejo a luz. Você seguiu em frente, falou para o perseguido, e eu fiquei em sofrimento. Ou seja, quem estava sendo perseguido, em determinado momento, resolveu seguir em frente. E o outro que estava odiando, que tinha sofrido a injúria, que tinha sofrido a dor, não conseguiu perdoar. Passaram-se muitos anos, mais de 30 anos. Um dia, na casa espírita, eu conheci essa história. Chega um médium médium novo, que era uma das primeiras reuniões, diz assim: olha, tem um espírito aqui que disse que foi socorrido nessa casa há mais de 30 anos e foi embora porque não aguentava mais sofrer, mas ele, naquele momento, não conseguiu perdoar. E ele está vindo aqui hoje para dizer: eu hoje consegui perdoar. Olha como levou 30 anos depois de abandonar a quem ele perseguia,
para perdoar realmente. Jesus, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por Jesus ensinada. E seu jugo está lá no livro dos Espíritos. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, nós temos que observar aquilo que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto isso não for divulgado e cada um de nós estiver de posse desses conhecimentos, na forma como o Mestre veio nos trazer, porque nós deturpamos muito os ensinos de Jesus. Se a gente não entender desta forma, e não começar a praticar e a seguir, nós vamos ficar numa situação ainda de sofrimento. Então, para que a humanidade tenha progresso, é preciso que toda a humanidade, ou a grande maioria, aplique a lei de justiça, de amor e de caridade. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Aí sim o mundo será um mundo de regeneração, um mundo de mais felicidade do que esse mundo que nós estamos vivendo. E se a gente olhar nesse momento que nós estamos passando aqui da pandemia, nós vamos entender que a gente precisa desenvolver isso em nós. Esse é um momento muito difícil, mas também um momento de muito aprendizado para nós, os homens. Para toda a humanidade. É preciso desenvolver em nós, o código do homem de bem. Então está lá o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, a gente precisa desenvolver no nosso sentimento essa lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Está muito longe da gente fazer isso, mas a gente está começando a aprender. Estamos começando a conseguir isso. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, a gente olha aí, se nós estamos pegando o jugo do Cristo e dividindo com ele as nossas aflições. Se estamos sentindo aflições, se estamos sentindo dores, se estamos tendo problemas, se estamos tendo uma prova difícil, ou até mesmo se estamos em expiações, se a gente está desenvolvendo esse sentido de homem de bem dentro dos nossos corações. A gente está chegando aqui perto do nosso fim desse estudo sobre o jugo leve e suave do Cristo. Aí eu gostaria de dividir com vocês. Existe uma música da Alta de Souza que a Brunilde cantava. Eu assisti essa música lá em Campos e nunca mais esqueci dessa música, cantada pela Dona Ivani Medina, mãe do Guilherme, que frequenta a CEF. E essa música era uma música de Alta de Souza que se chama Bilhete Fraterno.
Se a tristeza quiser te envolver, se a saudade te fizer sofrer, não te entregues, não olhes para o chão. Ergue tua voz em sentido oração, e a resposta do céu chegará, e a alegria a ti tornará. Olha, se a tristeza quiser te envolver, né? Se você estiver sobre o jugo da tristeza, o jugo da saudade, não te entregues. Procura dividir com Jesus, né? Procura dividir com Cristo, porque ele disse que quando nós orássemos com sinceridade, ele ali estaria. Enviaria o socorro. E não existe prece sem resposta. Ergue tua voz em sentido da oração e a resposta do céu chegará. A oração é luz a renovar-te em Jesus. Se o desalento tentar sugerir que é melhor desertar e fugir, não te entregues, não olhe para o chão, sai de ti mesmo e socorre um irmão. Olha, a caridade, né? Socorre um irmão, e a esperança te renovará e a alegria a ti tornará. A caridade é luz a renovar-te em Jesus. Então, no momento em que você estiver achando que tem que desertar, fugir, né? E que você estiver desalentado diante das provas, das necessidades, lembre-se que a caridade é luz e vai renovar-te em Jesus. É o momento em que você, na hora que fizer a caridade, você está dividindo o jugo das suas aflições com Jesus. Se a amargura acaso surgir e não puderes cantar ou sorrir, não te entregues, não olhe para o chão. Ao triste caído, estende tua mão. E o amor teu pranto enxugará, e a alegria a ti tornará. Fraternidade é luz a renovar-te em Jesus. Olha, é o momento em que você estende a mão ao outro, a tristeza, todas as suas dores, os seus problemas vão desaparecer, porque a fraternidade é luz e vai te aproximar de Jesus, vai dividir com Cristo, né, com o amor que ele vem ensinar a nós. O jugo, e ele vai se tornar leve e suave. Por mais longo aí, eu vou numa outra música da Alta de Souza, porque essas duas músicas, elas mostram pra gente como é nos aproximarmos do Mestre. Por mais longo caminho, ela pode ser usada como uma prece. Por mais longo caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama de teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua euforia. O teu pranto é luz erguendo o lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu. E amando sempre mais, te envolverás em luz, encontrarás a paz nos braços da tua cruz. Essas duas poesias de Alta de Souza mostra como é dividir com o Cristo o jugo e tornar as nossas aflições, as nossas dores, o nosso aprendizado na terra leve e suave. Vamos orar
e agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui juntos, cercados dos amigos espirituais, desenvolvendo em nossos corações os ensinos que o Mestre Jesus nos deixou através da doutrina do Consolador. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre querido, mentores da nossa guarda, mentores de cada um de nós, mentores espirituais que dirigem o Consolador aqui na nossa cidade, no nosso país, nesse momento de dor, aflição, angústia que todos nós estamos passando. Que a presença do Mestre Jesus seja renovada a cada dia, a cada instante em nossos corações. Que possamos desenvolver a fé e, de alguma forma, praticarmos esses ensinos na caridade, na fraternidade, no perdão. Que cada um dos nossos irmãos também possam nos perdoar os nossos deslizes, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Que possamos, de alguma forma, amar com Jesus. Que a paz do Mestre esteja nos nossos corações. Que assim seja. Obrigado por essa oportunidade. Muita paz.